Últimos dias, o calor aqui em Blumenau tem preocupado muito, né? Ontem, por exemplo, os termômetros do Alerta Blue registraram pouco mais de 40 graus, 40,8 ali na estação do Parque Ramiro Ridger. E também nós tivemos lá no CEOPS da FURB registro de 42 graus. O pessoal estava me contando que em outras cidades, por exemplo, Rio do Cedro sentiu muito mais calor do que Blumenau ontem, Indaial também. Enfim, vamos falar sobre o calor, vamos falar sobre a previsão de continuidade desse calor também, fazer contato com a Jamile Cardoso, que está lá no Alerta Blue, que é o pessoal aqui da Prefeitura de Blumenau que monitora, né, o tempo aqui em Blumenau, monitora o clima e esse calor. Ontem foi de lascar, né? Tava danado, né, Jamile? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Pois é, ontem foi muito diferente de hoje, né? Você está vendo que tem um ventinho aqui, né, na sacada da prefeitura, mas ontem não foi assim. Foi aquela sensação de abafamento. A sensação térmica passou dos 45 graus aqui em Blumenau. E quem estava na cidade simplesmente fugiu do sol, né? Todo mundo tentou se refugiar ou dentro de casa ou dentro dos estabelecimentos comerciais onde havia ar-condicionado ou pelo menos um ventilador. E a gente já estava desacostumado, eu diria assim, né? Porque nós tivemos um mês de dezembro aí muito atípico, com temperaturas sempre amenas no começo do dia e também no final da tarde. E a gente quase que nem lembrava mais o que era esse calorão. Mas eu vou conversar agora com uma das meteorologistas do Alerta Blue, a Tassiana Weber, que vai explicar pra gente o que aconteceu, né? O que provocou aquele friozinho nos últimos dias e agora essa onda de calor, hein, Tassi? Boa tarde. Boa tarde. A gente teve um final de semana, né? Principalmente ali no sábado, a temperatura ficou em torno dos 13, 14 graus, né? Então o final de semana estava bem mais fresquinho, né? A gente estava com a atuação de uma massa de ar seco e frio que até derrubou as temperaturas na região serrana, né? Aqui, como a gente está numa região de vale, acabou declinando um pouquinho a temperatura, mas não tanto, né? E aí essa massa de ar ela perdeu essa característica mais de ar frio, ganhou a intensidade, o calor, então a gente veio desde o início da semana com essa temperatura mais elevada durante as tardes, né? Ontem a gente teve o registro de uma temperatura bastante elevada, a máxima ficou em 40,8 graus, foi a segunda temperatura mais elevada desde que se tem os registros do Alerta Blue, desde 2014, então a gente teve uma tarde muito abafada e para os próximos dias as temperaturas permanecem aí na casa dos 35 graus, chegando até a casa dos 38, 39 novamente no sábado. Quer dizer que essa tendência de calorão continua, não teremos mais aquelas temperaturas amenas como no fim de semana passado? Não, a tendência é de calor mesmo nos próximos dias, principalmente no período da tarde. Como essa massa de ar ela é um pouco úmida também, a sensação térmica vai lá para o alto, né? A gente vai ter sensação térmica até ultrapassando a casa dos 40 graus, como foi ontem, né? Alguns dias aí com a temperatura em torno dos 35 graus, 36 graus, mas também outros dias, principalmente no sábado, se aproximando da casa dos 40 graus, essa temperatura máxima. Ontem nós tivemos, inclusive, um temporal que causou aí muito pânico, né, nas pessoas, porque todo mundo falava, nossa, com esse calor todo, a hora que vier a chuva vai causar prejuízos. Na verdade, não houve nenhuma ocorrência relacionada à chuva, mas foi uma chuva bem mal distribuída, né, Tassi? Sim, a gente teve registro de chuva de 1 milímetro, 0,4 milímetros, mais na região sul do município, ali na região do Garcia. E a região mais atingida foi o bairro da Itopavazinha, que a gente teve 50 milímetros em cerca de uma hora e meia de duração dessa chuva, mais ou menos. Então foi uma chuva mal distribuída. Essas chuvas de verão associadas ao calor, ao aquecimento, têm essa característica, né? Às vezes em um bairro chove, em outro não, e pela distribuição espacial do município, que é mais comprido, né, norte e sul, às vezes pega a região mais ao norte, o sul não chove, ou vice-versa. Então, essa chuva é bem característica de verão, né, associada muito ao aquecimento, e essa chuva mais heterogênea, mais mal distribuída no município. E essas chuvas, elas então devem persistir ao longo dessa semana, no final do dia? Sim, essas chuvas elas devem persistir, sendo que no sábado tem o risco um pouquinho mais aumentado, aí alguns índices de instabilidade estão indicando o risco de temporal.
Hoje também, mas um risco um pouco menor, e amanhã também tem alguma condição aí, mas amanhã deve ser uma chuva muito rápida e isolada, né? Então, a partir de agora é aquela trovoada no final do dia bastante típica aqui de Blumenau, né? Beleza, obrigada pelas informações. Voltando tudo ao normal, né? Eu diria assim, porque a gente estava, como eu falei anteriormente, desacostumado. Blumenau sendo Blumenau, esse calor de sempre aqui no Vale do Itajaí. Eu volto com você aí no estúdio, Joelson. Muito obrigado a Jamile Cardoso nos falando ao vivo, portanto, falando da previsão para os próximos dias. O calor vai continuar. Ontem, a Tatiana estava falando, deu uma chuva à noite e teve até queda de energia elétrica em alguns bairros. Nós tivemos, inclusive, problemas lá no abastecimento da ETA 2, né?